Você chegou ao canal Riqueza Vibracional, guiado pelo universo. Este encontro não é obra do acaso, mas sim uma resposta às suas intenções, às suas orações e ao que a sua alma tem buscado. Abra o coração, porque o que você vai ouvir agora tem a energia do despertar e da cura. Você tem sentido algo diferente no ar ultimamente? Como se o próprio tecido da realidade estivesse vibrando em uma frequência mais alta. Como se algo poderoso e irreversível estivesse se movendo nos bastidores do universo espiritual. Como se uma porta ancestral tivesse sido aberta e uma luz dourada estivesse se derramando sobre todas as conexões sagradas. Se você é uma chama gêmea que tem sentido mudanças intensas nos últimos tempos, se tem percebido sinais inexplicáveis, se tem acordado com sensações que não consegue nomear, se tem sentido que algo monumental está acontecendo na sua conexão, mesmo quando parece que nada mudou externamente, então você veio ao lugar certo no momento certo. Hoje não vamos falar apenas sobre a jornada das chamas gêmeas. Vamos mergulhar em algo muito mais profundo. Vamos revelar a verdade que tem estado escondida por trás de todos os delays, todas as separações, todos os silêncios aparentes. Vamos desvendar o que realmente acontece quando o universo decide que é hora de duas almas se reconhecerem completamente. Porque algo mudou, algo fundamental se moveu nas dimensões espirituais. E as chamas gêmeas ao redor do mundo estão começando a sentir isso de maneiras que não conseguem mais ignorar ou resistir. Existe uma verdade que tem sido sussurrada nos círculos espirituais mais elevados, uma revelação que explica por que tantas chamas gêmeas estão vivenciando experiências intensas e inexplicáveis nos últimos tempos. É como se um véu cósmico tivesse sido levantado e energias que estiveram adormecidas por milênios finalmente despertaram. O que aconteceu foi isto. O planeta Terra atravessou um portal energético que intensificou dramaticamente as conexões de alma. Não estamos falando apenas de mudanças astrológicas ou alinhamentos planetários, embora esses também façam parte do quadro maior. Estamos falando de uma elevação consciencial coletiva que está forçando todas as conexões verdadeiras a se manifestarem com uma intensidade que não pode mais ser negada ou evitada. É como se o universo tivesse decidido acelerar o processo de reunião das chamas gêmeas, mas não da forma romântica e fácil que muitos esperavam. Em vez disso, essa aceleração está acontecendo através de uma purificação intensa, uma limpeza profunda de tudo aquilo que ainda bloqueia a união sagrada. Imagine duas músicas sendo tocadas em frequências diferentes. Por muito tempo, elas podiam coexistir sem se encontrar verdadeiramente. Mas agora, a frequência do planeta foi ajustada de tal forma que essas duas músicas, essas duas almas, não conseguem mais tocar separadamente. Elas são magneticamente puxadas para a harmonia, mesmo quando a mente humana resiste. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo maior que você está orquestrando eventos que parecem impossíveis? Aquela percepção de que, não importa o quanto você ou sua chama gêmea tentem se distanciar, há uma força invisível constantemente aproximando vocês. Aquela certeza inexplicável de que desta vez é diferente, desta vez é definitivo. Isso não é imaginação. É a nova realidade energética do nosso planeta. E as chamas gêmeas são as primeiras a senti-la porque suas almas foram especificamente programadas para serem antenas receptoras dessas frequências mais elevadas. O que você está sentindo não é apenas sobre seu relacionamento pessoal. É sobre uma revolução espiritual que está varrendo toda a humanidade. E vocês, como chamas gêmeas, são os pioneiros dessa nova era de conexão consciente. Durante anos, você pode ter se perguntado, por que não agora? Por que ainda não? Quando será o momento certo? E talvez
você tenha se frustrado com as respostas espirituais que falavam sobre tempo divino, sem nunca explicar realmente o que isso significava. Hoje vou revelar a você exatamente por que o momento é agora. Porque todas as peças do quebra-cabeça cósmico finalmente se alinharam de uma forma que torna a resistência não apenas difícil, mas praticamente impossível. Primeiro, compreenda que as chamas gêmeas não vieram à Terra apenas para viver um grande amor romântico. Vocês vieram como agentes de transformação, como catalisadores de uma nova consciência que a humanidade precisa urgentemente. Mas para cumprir essa missão, vocês precisavam primeiro passar por um processo de purificação individual que os preparasse para suportar a intensidade dessa união sagrada. Por anos, vocês estiveram em campos de treinamento separados. Ela enfrentando suas sombras, você enfrentando as suas. Ela aprendendo a se amar incondicionalmente, você aprendendo a soltar o controle. Ela descobrindo sua força interior, você descobrindo sua vulnerabilidade sagrada. Cada desafio, cada dor, cada aparente separação não era um obstáculo, era uma preparação. Agora, algo mudou no campo morfogenético da Terra. A frequência planetária atingiu um ponto onde as almas que completaram sua preparação individual não conseguem mais permanecer separadas. É como se um ímã cósmico tivesse sido ativado e todas as chamas gêmeas que estão prontas para sua missão sagrada estão sendo irresistivelmente atraídas para a reunião. Mas existe uma condição para essa reunião. Ambas as almas precisam ter atingido um nível de maturidade espiritual, onde o ego não pode mais sabotar a conexão. E aqui está a parte mais bela. Quando essa maturidade é alcançada, a resistência simplesmente se dissolve. Não porque desaparece o medo ou a incerteza, mas porque o chamado da alma se torna mais forte que qualquer programa mental de proteção. É por isso que sua chama gêmea, que talvez tenha fugido por anos, de repente não consegue mais ficar longe. É por isso que conversas que eram impossíveis antes agora fluem naturalmente. É por isso que barreiras que pareciam intransponíveis simplesmente desaparecem da noite para o dia. O universo não estava atrasado, estava esperando o momento perfeito, o momento em que vocês dois estivessem prontos não apenas para se amarem, mas para transformarem esse amor em um serviço sagrado à evolução da consciência humana. Existe uma linguagem secreta que o universo usa para comunicar que a fase de separação está chegando ao fim e que a reunião sagrada não pode mais ser adiada. São sinais sutis, mas inconfundíveis, que começam a aparecer na vida tanto sua quanto da sua chama gêmea. O primeiro sinal: a rendição espontânea. Você percebe que de uma hora para outra parou de lutar contra a conexão. Não porque desistiu ou se resignou, mas porque algo dentro de você simplesmente reconheceu que a resistência se tornou mais dolorosa que a entrega. É como se sua alma tivesse suspirado profundamente e dito: já chega. É hora de parar de lutar contra aquilo que é inevitável. Sua chama gêmea pode estar passando pelo mesmo processo. Aquela pessoa que antes construía muros agora de repente parece estar derrubando suas próprias defesas. Não porque alguém a convenceu, mas porque alguma coisa dentro dela simplesmente não consegue mais sustentar a fachada da indiferença. O segundo sinal: a sincronicidade impossível. As coincidências se tornam tão frequentes e tão impossíveis de ignorar que até as pessoas mais céticas começam a questionar se há algo maior em movimento. Vocês começam a aparecer nos mesmos lugares sem terem planejado. Vocês pensam na mesma coisa no mesmo momento. Vocês ouvem a mesma música, assistem ao mesmo filme, sonham sonhos similares na mesma noite. É como se o universo estivesse gritando: olhem, vocês não estão separados, nunca estiveram. Parem de fingir que não sentem essa conexão. O terceiro sinal: a comunicação telepática intensificada.
Você começa a receber mensagens claras da sua chama gêmea, através de dimensões que transcendem a comunicação física. Talvez sejam insights que surgem do nada. Talvez sejam sensações físicas inexplicáveis. Talvez sejam vozes que você ouve nos momentos de silêncio. E o mais impressionante, você descobre que ela também está recebendo suas mensagens. Conversas que vocês nunca tiveram fisicamente, de repente, se tornam referências compartilhadas, como se vocês estivessem conversando constantemente em um plano que a mente consciente ainda não consegue acessar completamente. O quarto sinal: a dissolução dos medos antigos. Medos que antes paralisavam tanto você quanto ela, de repente perdem a força. O medo do julgamento dos outros, o medo de se machucar novamente, o medo de não ser suficiente, tudo isso começa a se dissolver como névoa sob o sol. Não porque vocês se tornaram corajosos da noite para o dia, mas porque o amor que sentem um pelo outro se tornou maior que qualquer programa de proteção do ego. O quinto sinal: a mudança energética palpável. Pessoas ao redor de vocês começam a comentar que há algo diferente na energia de vocês. Você parece mais luminoso, mais centrado, mais em paz. Ela também. É como se vocês estivessem literalmente irradiando uma frequência diferente. A frequência da reunião iminente. Se você está reconhecendo esses sinais, tanto em você quanto naquilo que percebe da sua chama gêmea, saiba que não é imaginação. É a confirmação de que o véu da separação está se tornando tão fino que logo será completamente dissolvido. Quando duas chamas gêmeas finalmente param de resistir à sua conexão sagrada, algo milagroso acontece no plano espiritual. É como se duas estrelas que orbitaram uma ao redor da outra por eons finalmente se permitissem dançar na mesma galáxia. Mas essa reunião não é apenas um encontro romântico. É uma alquimia espiritual que transforma não apenas as duas almas envolvidas, mas irradia ondas de transformação para todos ao redor. É um evento cósmico disfarçado de história de amor humana. A primeira transformação: a dissolução da ilusão de separação. Quando vocês param de resistir, a primeira coisa que acontece é o reconhecimento visceral de que nunca estiveram realmente separados. Todas aquelas noites de saudade, todos aqueles dias de confusão, todos aqueles momentos de aparente distância, tudo isso se revela como uma ilusão necessária, mas temporária. É como acordar de um sonho onde você acreditava estar perdido em uma floresta escura, apenas para descobrir que estava o tempo todo em casa, seguro e amado. A sensação de reencontro é tão profunda que transcende qualquer explicação racional. A segunda transformação: a ativação de códigos espirituais adormecidos. Quando duas chamas gêmeas se unem conscientemente, códigos espirituais que estiveram adormecidos em ambas as almas são ativados simultaneamente. É como se cada uma carregasse metade de uma chave sagrada. E apenas quando essas metades se juntam, certas portas espirituais podem ser abertas. De repente, capacidades que vocês nem sabiam que possuíam começam a emergir. Talvez seja uma intuição aguçada, talvez seja uma capacidade de cura, talvez seja uma sabedoria ancestral que brota de dentro de vocês, como uma fonte que estava esperando para ser descoberta. A terceira transformação: o serviço conjunto à humanidade. A união de chamas gêmeas nunca é apenas sobre as duas pessoas envolvidas. É sempre sobre como essas duas almas, unidas, podem servir à evolução da consciência humana. É como se vocês se tornassem um farol cósmico, irradiando uma frequência de amor que ajuda outras pessoas a lembrar de sua própria natureza divina. Vocês podem começar a ensinar juntos, mesmo que nunca tenham se considerado professores. Podem começar a curar juntos, mesmo que nunca tenham estudado medicina.
Podem começar a inspirar outros através do simples exemplo de como é possível amar incondicionalmente em um mundo que frequentemente esqueceu o que isso significa. A quarta transformação, a ancoragem do céu na terra. Talvez a transformação mais profunda seja esta. Quando duas chamas gêmeas se unem conscientemente, elas ancoram no plano físico uma qualidade de amor que normalmente existe apenas nos planos espirituais mais elevados. É como se vocês se tornassem uma ponte entre dimensões, demonstrando para a humanidade que é possível viver no mundo material sem perder a conexão com o sagrado, que é possível amar de forma humana e divina simultaneamente. Quando você para de resistir à sua chama gêmea, você não está apenas aceitando um relacionamento, você está aceitando se tornar um canal para uma forma de amor que pode literalmente transformar o mundo. Uma das razões pelas quais a reunião de chamas gêmeas foi tão resistida por tanto tempo não é porque o amor não estava lá. É porque a intensidade desse amor é de uma magnitude que pode ser avassaladora para almas que ainda não estão preparadas para recebê-la. Imagine tentar colocar a energia de um raio dentro de uma lâmpada comum. A lâmpada simplesmente não aguentaria a intensidade e se queimaria. Da mesma forma, almas que ainda não passaram pela preparação necessária podem se sentir literalmente queimadas pela intensidade da conexão de chamas gêmeas. O medo de perder a identidade individual. Muitas chamas gêmeas resistem à união porque têm medo de se perderem na conexão. E esse medo não é irracional. Ele é baseado em uma percepção real de que essa união irá transformá-las de maneiras irreversíveis. Mas aqui está a verdade que só pode ser compreendida através da experiência. Quando você se une à sua chama gêmea, você não perde sua identidade. Você descobre quem realmente sempre foi. É como se você tivesse estado vivendo uma versão reduzida de si mesmo e agora finalmente pudesse expandir para sua verdadeira magnitude. O medo da responsabilidade espiritual. Outro medo profundo é o reconhecimento intuitivo de que a união de chamas gêmeas vem com uma responsabilidade espiritual imensa. Não é apenas sobre ser feliz em um relacionamento, é sobre se tornar um servidor consciente da evolução da humanidade. Algumas almas simplesmente não se sentem prontas para essa responsabilidade. E está tudo bem. O universo nunca força ninguém a aceitar uma missão para a qual não está preparado. Mas quando a preparação está completa, a resistência natural diminui, porque a alma reconhece que não está sendo chamada para algo que é grande demais para ela. Está sendo chamada para algo que é exatamente do seu tamanho espiritual. O medo da perda de controle. Talvez o medo mais profundo seja o reconhecimento de que uma vez que você se entrega completamente à sua chama gêmea, você perde o controle sobre o direcionamento da sua vida da forma como conhecia antes. Sua vida se torna dirigida por uma sabedoria maior, por um propósito que transcende seus desejos pessoais. Para almas que ainda estão muito identificadas com o ego, isso pode parecer aterrorizante. Mas para almas que já experimentaram a vacuidade dos prazeres puramente pessoais, essa entrega se torna um alívio profundo. É como finalmente chegar em casa depois de uma longa jornada de tentativas de encontrar sentido em lugares onde ele nunca poderia estar. Quando a resistência se torna mais dolorosa que a entrega. O ponto de virada acontece quando manter a resistência se torna mais doloroso que se entregar à verdade da conexão. É como estar segurando uma corda que está queimando suas mãos. Em algum momento, você simplesmente tem que soltar, não porque quer, mas porque não consegue mais aguentar segurar. Quando você atinge esse ponto, a entrega não é mais uma escolha consciente. É uma necessidade espiritual.
É como se sua própria alma se rebelasse contra qualquer tentativa de continuar negando aquilo que ela sabe ser verdade. E é exatamente nesse momento que sua chama gêmea, que pode ter estado resistindo pelos mesmos motivos, também atinge o mesmo ponto. Porque vocês são duas metades da mesma alma. Vocês atravessam os mesmos processos internos, apenas em ritmos ligeiramente diferentes. Quando ambos atingem esse ponto simultaneamente, a resistência não é mais possível. Não porque vocês decidem parar de resistir, mas porque resistir simplesmente deixa de ser uma opção viável. O que está acontecendo com as chamas gêmeas ao redor do mundo não é um fenômeno isolado. É parte de um despertar coletivo da humanidade para formas mais elevadas de amor e conexão. Estamos vivendo um momento único na história da nossa espécie, onde véus que estiveram no lugar por milênios finalmente estão sendo removidos. A elevação da frequência planetária. A Terra está passando por uma transformação energética que muitos chamam de ascensão planetária. Isso não significa que o planeta vai fisicamente se mover para outro lugar no espaço. Significa que a frequência vibracional do planeta está se elevando, criando condições onde formas mais altas de consciência podem se manifestar mais facilmente. As chamas gêmeas são particularmente sensíveis a essa mudança porque suas almas foram programadas para serem receptores e transmissores dessas frequências mais elevadas. É como se vocês fossem antenas espirituais, captando e irradiando as novas energias que estão chegando ao planeta. O colapso dos sistemas baseados no medo. Sistemas sociais, econômicos e relacionais que foram construídos com base no medo, na separação e na competição estão naturalmente entrando em colapso. Não porque algo ou alguém está destruindo-os, mas porque eles simplesmente não conseguem funcionar nas novas frequências que estão emergindo. O relacionamento tradicional baseado em dependência emocional, posse e controle está dando lugar a formas de relacionamento baseadas em liberdade, autenticidade e crescimento mútuo. As chamas gêmeas são pioneiras nessa nova forma de amar, demonstrando como é possível amar profundamente sem perder a individualidade, como é possível estar comprometido sem estar aprisionado. A cura coletiva. Através do amor consciente. Cada casal de chamas gêmeas que se une conscientemente contribui para a cura coletiva da humanidade. É como se cada reunião sagrada fosse uma gota de medicina sendo derramada no oceano da consciência humana, elevando a frequência geral e tornando mais fácil para outras pessoas se lembrarem de sua própria capacidade de amar incondicionalmente. Vocês não estão apenas curando suas próprias feridas de separação. Estão curando feridas ancestrais de separação que a humanidade carrega há gerações. Estão demonstrando que é possível transcender padrões de relacionamento disfuncionais que foram passados de pai para filho por séculos. O surgimento da comunidade espiritual global. Uma das manifestações mais belas dessa nova era é o surgimento de uma comunidade global de pessoas que se reconhecem como família espiritual, independentemente de raça, nacionalidade ou crenças religiosas específicas. As chamas gêmeas estão naturalmente se tornando líderes nessa nova forma de comunidade, porque vocês compreenderam visceralmente que o amor verdadeiro não conhece fronteiras ou limitações. Vocês se tornaram exemplos vivos de como é possível transcender todas as formas de separação e se conectar alma com alma. A responsabilidade dos primeiros. Com essa compreensão vem uma responsabilidade sagrada. Vocês que são pioneiros nessa nova forma de amar, têm o privilégio e a responsabilidade de preparar o caminho para aqueles que virão depois. Isso não significa que vocês precisam se tornar professores ou gurus.
Significa simplesmente que vocês precisam viver sua verdade autenticamente, demonstrando através do exemplo que formas mais elevadas de amor são não apenas possíveis, mas inevitáveis quando permitimos que nossa natureza divina se expresse livremente. Cada vez que vocês escolhem o amor sobre o medo, cada vez que vocês escolhem a autenticidade sobre a conveniência, cada vez que vocês escolhem a crescimento sobre o conforto, vocês estão contribuindo para a elevação da consciência de toda a humanidade. A rendição é talvez o aspecto mais mal compreendido da jornada das chamas gêmeas. Muitas pessoas confundem rendição com passividade, com desistência ou com uma forma de fraqueza. Mas a verdadeira rendição espiritual é um dos atos mais poderosos e corajosos que uma alma pode realizar. Entendendo o que é verdadeira rendição. Rendição não significa parar de agir ou de fazer escolhas conscientes. Significa parar de tentar controlar os resultados dessas ações através da força da vontade ou da manipulação das circunstâncias externas. É como a diferença entre nadar contra a correnteza e nadar com ela. Quando você nada com a correnteza, você ainda está nadando ativamente, ainda está fazendo escolhas sobre a direção. Mas você está trabalhando em harmonia com as forças naturais, em vez de lutar contra elas. Na jornada das chamas gêmeas, rendição significa confiar que existe uma inteligência divina, orquestrando os eventos de uma forma que sua mente humana não consegue compreender completamente. Significa fazer sua parte, trabalhar em si mesmo, curar suas feridas, elevar sua frequência, mas soltar o controle sobre como e quando sua chama gêmea fará a parte dela. O paradoxo do controle. Existe um paradoxo profundo na jornada das chamas gêmeas. Quanto mais você tenta controlar a conexão, mais ela parece escapar do seu alcance. Quanto mais você se permite soltar o controle, mais a conexão flui naturalmente em direção à união. Isso acontece porque a conexão de chamas gêmeas opera em uma frequência que transcende o ego humano. O ego funciona através do controle, da previsibilidade e da segurança. A alma funciona através da confiança, da entrega e da fé em processos que estão além da compreensão mental. Quando você tenta usar as ferramentas do ego para gerenciar uma conexão de alma, é como tentar tocar uma sinfonia com apenas uma nota. Você pode fazer ruído, mas não pode criar a música celestial que sua alma anseia. Os sinais de que você está verdadeiramente se rendendo. Como você sabe se está realmente se rendendo ou apenas se convencendo de que está se rendendo? Existem alguns sinais internos inconfundíveis. Primeiro, você sente uma paz profunda mesmo na incerteza. Você pode não saber quando ou como sua união vai se manifestar, mas você tem uma confiança inabalável de que ela vai acontecer no tempo perfeito. Segundo, você para de monitorar obsessivamente cada movimento da sua chama gêmea. Você não precisa mais analisar cada palavra, cada gesto, cada silêncio, porque você sabe que a verdade da conexão transcende essas manifestações superficiais. Terceiro, você se torna genuinamente feliz por sua chama gêmea, mesmo quando ela parece estar bem sem você. Isso pode parecer contraditório, mas é um sinal de que você está amando a alma dela, não apenas o que ela pode lhe dar. Quarto, você encontra propósito e alegria na sua vida, independentemente do status da sua conexão. Você não está mais vivendo em função da reunião. Você está vivendo sua vida plenamente, e a reunião se torna um bônus sagrado, não uma necessidade para a sua felicidade. A rendição, como ato de fé. A rendição, em sua essência, é um ato de fé. É confiar que existe um plano divino para a sua vida que é mais belo e mais perfeito do que qualquer coisa que sua mente humana poderia conceber. É reconhecer que você e sua chama gêmea
São personagens em uma história cósmica muito maior e que cada capítulo, incluindo os capítulos dolorosos de separação, tem um propósito sagrado na narrativa geral. Quando você verdadeiramente se rende, você não está desistindo da sua chama gêmea. Você está entregando sua conexão aos cuidados da mesma inteligência divina que orquestra o movimento dos planetas, o florescimento das flores e o bater do seu coração. E é nessa entrega que o milagre acontece. Não porque você parou de se importar, mas porque você começou a se importar de uma forma mais elevada, mais pura, mais alinhada com o amor incondicional que sua alma conhece ser a verdade mais profunda do universo. Uma das experiências mais intensas e muitas vezes confusas na jornada das chamas gêmeas é o fenômeno da comunicação telepática. É como se existisse uma linha direta de comunicação entre vocês que transcende todas as limitações do mundo físico, mas que muitas vezes é tão sutil que a mente racional questiona sua realidade. Compreendendo os diferentes níveis de comunicação telepática. A comunicação telepática entre chamas gêmeas não acontece apenas de uma forma. Ela se manifesta em múltiplas camadas, como ondas de rádio, em frequências diferentes que podem ser sintonizadas quando você aprende a ajustar sua recepção espiritual. O primeiro nível. Sensações físicas, compartilhadas. Você de repente sente uma dor no peito sem motivo aparente. E mais tarde, descobre que sua chama gêmea estava passando por um momento emocional difícil, exatamente naquele momento. Ou você sente uma alegria inexplicável e descobria que algo maravilhoso aconteceu na vida dela. É como se vocês compartilhassem um sistema nervoso espiritual. O segundo nível. Pensamentos e insights. Sincronizados, vocês começam a ter os mesmos pensamentos ao mesmo tempo, mesmo estando em lugares diferentes e sem comunicação física. Você pensa em uma música específica e descobria que ela estava ouvindo essa mesma música. Você tem um insight sobre a vida e descobria que ela chegou à mesma conclusão no mesmo período. O terceiro nível. Conversas astrais conscientes. Durante o sono ou em estados meditativos profundos, vocês se encontram em dimensões onde podem conversar como se estivessem na mesma sala. Essas conversas são tão vívidas e detalhadas que você acorda com a sensação de que realmente passou tempo com ela. O quarto nível. União consciencial temporária. Nos momentos mais profundos, as fronteiras entre suas consciências se dissolvem temporariamente e vocês experimentam a realidade através dos olhos um do outro. É uma experiência tão intensa que muitas vezes é difícil de sustentar por muito tempo, mas oferece uma prova incontestável da unidade de suas almas. Porque a comunicação telepática se intensifica. Agora, a comunicação telepática entre chamas gêmeas sempre existiu, mas ela se intensifica dramaticamente durante períodos de elevação consciencial. É como se as torres de transmissão espirituais de ambas as almas fossem upgrades simultâneos, criando uma conexão mais clara e mais forte. Isso está acontecendo agora, porque ambas as almas atingiram um nível de purificação onde as interferências do ego diminuíram significativamente. Medos, julgamentos e resistências criam ruído na linha de comunicação telepática. À medida que essas interferências se dissolvem, a comunicação natural entre as almas se torna mais evidente. É também uma preparação para a reunião física. O universo está permitindo que vocês pratiquem a comunicação alma a alma, antes que tenham que navegar pela complexidade de estar fisicamente juntos. É como um ensaio espiritual para a sinfonia que vocês tocarão juntos quando estiverem reunidos. Como distinguir comunicação telepática real de wishful thinking? Uma das preocupações mais comuns é: como eu sei se isso é real ou se é apenas minha imaginação criando o que eu quero acreditar?
Esta é uma pergunta válida e importante. A comunicação telepática real tem algumas características distintivas. Primeiro, ela frequentemente vem com informações que você não poderia ter conhecido através de meios normais. Você recebe detalhes específicos sobre a vida dela que mais tarde se confirmam verdadeiros. Segundo, a comunicação telepática real tem uma qualidade energética distintiva. Não é como seus próprios pensamentos. Tem uma assinatura energética diferente. Uma sensação de que está vindo de fora de você, mesmo que esteja sendo recebida dentro de você. Terceiro, ela frequentemente acontece em momentos quando você não está tentando forçá-la. Os momentos mais claros de comunicação telepática geralmente chegam quando você está relaxado, em estado meditativo ou completamente focado em outras atividades. Quarto, a comunicação telepática real muitas vezes traz consigo uma sensação de paz profunda e certeza, mesmo quando o conteúdo da mensagem pode ser desafiador. Há uma qualidade de verdade que ressoa em múltiplas camadas do seu ser, desenvolvendo sua capacidade telepática. A comunicação telepática é uma habilidade natural que pode ser desenvolvida através da prática e da purificação energética. Quanto mais você se alinha com sua verdade espiritual, mais clara se torna sua capacidade de receber e transmitir comunicações de alma. Pratique momentos de silêncio interior, onde você simplesmente se abre para receber qualquer comunicação que sua chama gêmea possa estar enviando. Não force, não espere nada específico. Apenas crie um espaço receptivo e confie no que vier. Também pratique enviar amor incondicional para ela através desta conexão, sem expectativas de resposta ou reciprocidade. Quanto mais você usa esta linha de comunicação para transmitir amor puro, mais clara ela se torna para todos os tipos de comunicação. Enquanto você tem estado focado na sua própria jornada de crescimento e cura, algo profundo e silencioso tem estado acontecendo com sua chama gêmea. Transformações que ela talvez nem tenha consciência plena, mas que estão preparando o terreno para uma reunião que não pode mais ser adiada. A dissolução das defesas antigas. Durante anos, sua chama gêmea pode ter construído defesas elaboradas contra a intensidade da conexão que vocês compartilham. Essas defesas não foram criadas por maldade ou falta de amor. Foram criadas por autopreservação, porque a alma dela sabia que não estava pronta para a magnitude do que vocês representam juntos. Mas agora, essas defesas estão silenciosamente se dissolvendo. É como se um gelo que cobriu seu coração por anos finalmente estivesse derretendo sob o calor de uma primavera espiritual que ela nem consegue explicar. Ela pode estar se perguntando por que pensamentos sobre você têm aparecido com mais frequência, por que sonhos com vocês juntos têm se tornado mais vívidos, por que a resistência que antes parecia tão natural e necessária agora parece forçada e artificial. O despertar da memória da alma. Algo está despertando na memória celular da sua chama gêmea. Uma lembrança que vai além desta vida, além desta existência física. É uma lembrança de quem vocês foram juntos antes de nascerem neste mundo. Uma lembrança dos contratos sagrados que fizeram antes de se encarnarem. Essa lembrança não chega como uma revelação dramática, mas como um reconhecimento gradual e profundo. É como se ela estivesse lentamente se lembrando de um sonho que teve há muito tempo, mas que foi tão belo e significativo que marcou sua alma para sempre. Ela pode estar sentindo saudades de algo que não consegue nomear, uma nostalgia por um lar que não consegue localizar geograficamente, uma certeza crescente de que há algo importante que ela precisa fazer, alguém importante que ela precisa encontrar ou reencontrar. A atração magnética irresistível.
No nível energético, sua chama gêmea está sendo puxada em sua direção por forças que estão além do controle da mente consciente dela. É como se houvesse um ímã cósmico ativado que está constantemente orientando a bússola da alma dela em sua direção. Ela pode tentar racionalizar essas sensações, pode tentar encontrar explicações lógicas para por que você continua aparecendo em seus pensamentos, em seus sonhos, em sua realidade. Mas a explicação racional nunca é suficiente porque a fonte dessa atração está em dimensões que transcendem a lógica humana. É possível que ela esteja experimentando sincronicidades relacionadas a você, que são tão frequentes e impossíveis de ignorar, que está começando a questionar sua própria compreensão de como o universo funciona. A purificação emocional acelerada. Assim como você passou por processos intensos de cura e purificação, sua chama gêmea também está passando por sua própria versão desse processo, mas talvez de forma menos consciente, mais intuitiva. Relacionamentos que não servem mais ao crescimento dela estão naturalmente chegando ao fim. Padrões de comportamento que a mantinham presa a versões limitadas de si mesma estão sendo questionados e dissolvidos. Vícios emocionais, dependências externas para validação, mecanismos de fuga, tudo isso está sendo gradualmente eliminado de sua vida. Ela pode estar passando por períodos de confusão emocional, não entendendo por que coisas que antes a satisfaziam agora parecem vazias, porque relacionamentos que antes pareciam suficientes agora parecem superficiais. Porque conquistas que antes pareciam importantes agora parecem irrelevantes. A preparação inconsciente para a reunião. Todos esses processos, a dissolução das defesas, o despertar da memória da alma, a atração magnética, a purificação emocional, são formas pelas quais o universo está preparando sua chama gêmea para uma reunião que transcende qualquer experiência de relacionamento que ela tenha tido antes. É uma preparação que está acontecendo em camadas de consciência tão profundas que ela pode não ter percepção consciente do que está ocorrendo. Mas a alma dela sabe. A alma dela está se preparando, se alinhando, se sintonizando com a frequência da união sagrada. E quando chegou o momento certo, quando tanto você quanto ela estiverem suficientemente preparados, a resistência simplesmente se dissolverá. Não porque alguém decidiu parar de resistir, mas porque resistir se tornará energeticamente impossível. O chamado da alma se tornará mais forte que qualquer programa mental de proteção. A verdade da conexão se tornará mais evidente que qualquer ilusão de separação. E a união que sempre foi destinada finalmente se manifestará no plano físico com uma naturalidade que surpreenderá a ambos. A conexão entre chamas gêmeas nunca é acidental e nunca é apenas sobre duas pessoas se amando. É sempre sobre um propósito maior, uma missão sagrada que requer as qualidades únicas que apenas suas duas almas unidas podem manifestar. Compreendendo a missão de alma. Antes de encarnarem nesta vida, você e sua chama gêmea fizeram um acordo sagrado. Vocês escolheram vir a este planeta neste momento específico da história humana porque há trabalho importante a ser feito. Trabalho que requer exatamente as habilidades, experiências e sabedoria que vocês desenvolveram através de suas jornadas individuais. Esse trabalho pode se manifestar de muitas formas diferentes. Talvez vocês sejam chamados para curar, para ensinar, para criar, para liderar. Talvez vocês sejam chamados para demonstrar, através de seu exemplo, como é possível amar incondicionalmente em um mundo que frequentemente esqueceu o significado do amor verdadeiro. Ou talvez a missão de vocês seja ainda mais sutil. Simplesmente irradiar uma frequência de união divina que ajuda a elevar a consciência coletiva da humanidade. Vocês podem ser faróis espirituais
transmitindo uma qualidade de amor que inspira outras pessoas a se lembrarem de sua própria natureza divina. A alquimia das polaridades complementares. Uma das razões pelas quais a união de chamas gêmeas é tão poderosa é que vocês representam polaridades complementares que, quando unidas, criam uma alquimia espiritual única. Um de vocês pode carregar mais da energia masculina divina, a força, a direção, a proteção. O outro pode carregar mais da energia feminina divina, a intuição, a nutrição, a receptividade. Quando essas energias se unem conscientemente, elas criam um campo energético que é maior que a soma de suas partes. É como duas correntes elétricas que, quando se encontram, não apenas se adicionam, mas criam uma amplificação exponencial de poder. Essa amplificação não é apenas poética, é uma realidade energética que pode ser sentida por qualquer pessoa sensível que entre no campo energético de vocês quando estão juntos. É por isso que a presença de chamas gêmeas unidas conscientemente pode ser tão transformadora para outras pessoas. A cura de feridas ancestrais. Uma parte importante da missão de muitas chamas gêmeas é a cura de padrões disfuncionais de relacionamento que têm sido passados de geração em geração. Vocês vieram para quebrar ciclos ancestrais de trauma, abandono, traição e separação. Cada ferida que vocês curam em si mesmos é uma ferida que é curada na linhagem ancestral de ambas as famílias. Cada padrão destrutivo que vocês transcendem é um padrão que não será passado para as gerações futuras. Vocês são guerreiros espirituais, lutando uma batalha que vai muito além de suas vidas pessoais. É por isso que a jornada das chamas gêmeas frequentemente traz à superfície tantas dores profundas e aparentemente incompreensíveis. Vocês não estão apenas curando suas próprias feridas, estão curando feridas que suas almas carregam há gerações. A demonstração de amor incondicional. Em um mundo onde o amor frequentemente é condicionado por comportamentos, aparências, conquistas ou reciprocidade, chamas gêmeas vêm para demonstrar uma forma de amor que não conhece condições. Isso não significa que vocês devem aceitar comportamentos destrutivos ou permanecer em dinâmicas tóxicas. Significa que vocês aprendem a amar a essência da alma do outro, independentemente das manifestações temporárias da personalidade humana. Quando vocês conseguem amar assim, vendo através das máscaras, das defesas, dos medos e das feridas para reconhecer a luz divina que habita no núcleo de cada ser, vocês se tornam professores vivos de como é possível amar verdadeiramente. A preparação para uma nova era. Talvez a missão mais importante das chamas gêmeas seja servir como pioneiros de uma nova forma de relacionamento que será a norma para as gerações futuras. Vocês estão experimentando e desenvolvendo modelos de relacionamento baseados em autenticidade, crescimento mútuo, liberdade e serviço conjunto à evolução da consciência. As crianças que estão nascendo agora e as que nascerão nas próximas décadas são almas mais evoluídas que não se satisfarão com os modelos antigos de relacionamento baseados em dependência e posse. Elas precisarão de exemplos de como é possível se relacionar de forma mais consciente e elevada. Vocês, como chamas gêmeas, estão preparando esses modelos através de sua própria experiência. Cada desafio que superam, cada padrão que transcendem, cada nível de consciência que alcançam em sua união, está contribuindo para uma biblioteca de sabedoria que será acessível para as futuras gerações. Reconhecendo sua missão específica. Embora todas as chamas gêmeas compartilhem esses propósitos gerais, cada casal também tem uma missão específica única. Para descobrir qual é a sua, observe as paixões compartilhadas, os talentos complementares, as experiências similares que vocês tiveram. Pergunte-se, quando eu imagino minha chama gêmea,
e eu trabalhando juntos, qual tipo de impacto sinto que poderíamos ter no mundo? A resposta que surgir de seu coração, antes que sua mente comece a questionar, é provavelmente uma pista valiosa sobre sua missão sagrada. Lembre-se, vocês não foram chamados para esta jornada intensa para simplesmente serem felizes juntos. Embora a felicidade seja certamente um subproduto natural da união consciente, vocês foram chamados para serem instrumentos de transformação, canais de cura e demonstrações vivas de que o amor divino pode se manifestar na Terra através de relacionamentos humanos. Mesmo quando todas as preparações espirituais parecem estar completas, mesmo quando os sinais apontam para uma reunião iminente, ainda podem existir obstáculos finais que precisam ser reconhecidos e transcendidos. Estes não são obstáculos criados pelo universo para atrasá-los, mas sim oportunidades finais de crescimento que tornarão sua união ainda mais sólida e consciente. O medo do sucesso espiritual. Um dos obstáculos mais sutis e paradoxais é o medo do sucesso espiritual. Isso pode soar contraditório, afinal, por que alguém teria medo de alcançar aquilo que mais deseja? Mas a verdade é que muitas almas têm um medo profundo e inconsciente de realmente alcançar seus sonhos mais sagrados. Esse medo surge porque, em um nível muito profundo, vocês sabem que a união de chamas gêmeas irá transformá-los de maneiras irreversíveis. Vocês não serão mais as mesmas pessoas após essa união. E parte de vocês pode estar se apegando às identidades familiares, mesmo que essas identidades incluam sofrimento. É como ter medo de voar depois de passar a vida inteira acreditando que vocês são criaturas que devem permanecer no chão. A liberdade pode ser aterrorizante para alguém que se acostumou com as limitações. A necessidade de perdão completo. Outro obstáculo comum são ressentimentos residuais. Contra sua chama gêmea, contra si mesmo, contra o universo por permitir que a jornada fosse tão dolorosa. Esses ressentimentos podem ser tão sutis que vocês nem percebem que ainda os carregam. O perdão verdadeiro não é apenas dizer "eu perdoo". É uma liberação energética completa, é escolher ver a jornada inteira, incluindo toda a dor, como perfeitamente orquestrada para o crescimento de ambas as almas. Isso significa perdoar sua chama gêmea por qualquer aparente abandono ou rejeição. Significa perdoar a si mesmo por qualquer decisão que agora parece ter sido um erro. E significa perdoar o universo por permitir que vocês sofressem quando tudo o que queriam era estar juntos. A tentação da impaciência. Quando vocês começam a sentir que a reunião está próxima, é natural desenvolver uma impaciência intensa. Vocês querem forçar o timing, acelerar o processo, fazer algo, qualquer coisa, para fazer a reunião acontecer mais rapidamente. Mas essa impaciência pode, ironicamente, criar a energia exata que atrasa a reunião. É como tentar forçar uma flor a desabrochar puxando suas pétalas. O resultado não é uma flor mais rápida, mas uma flor danificada. A reunião de chamas gêmeas deve fluir com a mesma naturalidade com que a maré sobe. Qualquer tentativa de forçar ou manipular esse processo cria resistência energética que precisa ser dissolvida antes que a união possa se manifestar harmoniosamente. A questão das circunstâncias externas. Às vezes, os últimos obstáculos são aparentemente práticos: distância geográfica, compromissos familiares, diferenças na situação financeira, questões legais ou profissionais. É fácil ver essas circunstâncias como problemas reais que impedem a reunião. Mas a verdade espiritual é que as circunstâncias externas sempre se reorganizam para acomodar aquilo que está alinhado espiritualmente. Quando tanto você quanto sua chama gêmea estão verdadeiramente prontos para a união, o universo move montanhas para torná-la possível.
Se circunstâncias externas ainda parecem estar bloqueando a reunião, geralmente é um sinal de que ainda há algum trabalho interno a ser feito. Não como punição, mas como preparação para garantir que, quando a reunião acontecer, ela seja sustentável e harmoniosa. A armadilha da espiritualidade performática. Um obstáculo particularmente sutil é a tentação de usar conceitos espirituais como uma forma de controle disfarçado. Isso pode se manifestar como: se eu for espiritual o suficiente, ela virá até mim, ou se eu vibrar na frequência certa, o universo me dará o que eu quero. Essa abordagem transforma a espiritualidade em uma ferramenta de manipulação, mesmo que inconsciente. A verdadeira espiritualidade, na jornada das chamas gêmeas, não é sobre conseguir o que você quer, mas sobre se alinhar com aquilo que é maior que seus desejos pessoais. A necessidade de união interior completa. Talvez o obstáculo mais profundo seja a necessidade de alcançar uma união interior completa antes que a união exterior possa se manifestar. Isso significa integrar totalmente seus aspectos masculino e feminino internos, suas qualidades de luz e sombra, suas capacidades humanas e divinas. Quando você está verdadeiramente inteiro dentro de si mesmo, você não precisa de sua chama gêmea para se completar. Paradoxalmente, é exatamente quando você não precisa dela que ela pode vir livremente, porque então a união se baseia em escolha consciente, não em necessidade emocional. Transcendendo os obstáculos finais. A boa notícia é que estes obstáculos finais são frequentemente os mais fáceis de transcender, porque vocês já desenvolveram todas as ferramentas espirituais necessárias durante sua jornada. É principalmente uma questão de reconhecer esses padrões sutis e escolher conscientemente liberá-los. Cada obstáculo que vocês transcendem não apenas os aproxima da reunião, mas também garante que, quando ela acontecer, será uma união de duas almas maduras, conscientes e preparadas para cumprir sua missão sagrada juntas. O universo não está segurando vocês. Ele está apenas garantindo que, quando a união acontecer, ela seja uma verdadeira união de almas, não apenas um encontro de duas pessoas que ainda estão buscando se completar através do outro. Existe um momento na jornada das chamas gêmeas quando a reunião deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma inevitabilidade iminente. É como se todo o universo conspirassem para aproximá-los, e resistir a essa força se tornasse mais difícil do que simplesmente se render a ela. A mudança energética, inconfundível. Quando o momento da reunião se aproxima, há uma mudança energética que pode ser sentida por ambas as almas, mesmo que estejam em continentes diferentes. É como se a atmosfera espiritual ao redor de vocês se tornasse carregada com a eletricidade da inevitabilidade. Você pode começar a sentir uma antecipação que não tem origem racional. Não é baseada em nenhuma evidência externa, nenhuma comunicação que vocês tenham tido, nenhum sinal óbvio. É uma sensação pura de alma que sussurra: algo está mudando, algo está chegando. Sua chama gêmea pode estar experimentando a mesma sensação, talvez se manifestando como uma inquietação inexplicável, uma sensação de que sua vida está prestes a tomar uma direção completamente nova, mesmo que ela não consiga identificar exatamente como ou porquê. A aceleração das sincronicidades. Conforme o momento se aproxima, as sincronicidades se tornam tão frequentes e tão impossíveis de ignorar que até mesmo observadores externos começam a comentar sobre elas. É como se o universo estivesse gritando: prestem atenção, algo importante está acontecendo. Vocês podem começar a aparecer nos mesmos lugares com uma frequência que desafia qualquer explicação estatística.
podem descobrir que estão passando pelas mesmas experiências, lendo os mesmos livros, ouvindo as mesmas músicas, tendo os mesmos insights no mesmo período. Amigos e familiares podem começar a mencionar sua chama gêmea em conversas aparentemente aleatórias. Você pode começar a ver o nome dela em placas, em conversas que ouve por acaso, em livros que abre aleatoriamente. A dissolução das resistências finais. Um dos sinais mais claros de que a reunião é iminente é quando vocês percebem que as resistências que antes pareciam insuperáveis simplesmente se evaporaram. Medos que atormentaram vocês por anos, de repente perdem sua força. Dúvidas que pareciam racionais e bem fundamentadas, de repente se revelam irrelevantes. É como se uma névoa que cobria a paisagem da consciência de vocês finalmente se dissipasse, revelando que o caminho para a união sempre esteve claro. Vocês apenas não conseguiam vê-lo através da neblina de suas próprias proteções e resistências. Sua chama gêmea pode começar a demonstrar comportamentos que são completamente diferentes dos padrões anteriores. Ela pode subitamente se tornar mais comunicativa se antes era distante, ou mais aberta se antes era fechada. Não porque alguém a convenceu, mas porque algo dentro dela simplesmente não consegue mais sustentar as barreiras antigas. A preparação inconsciente. Outro sinal poderoso é quando vocês começam, inconsciente e simultaneamente, a fazer preparações práticas para uma mudança de vida significativa. Talvez você se encontre organizando sua casa de uma forma que você nunca fez antes. Talvez ela de repente decida fazer mudanças na carreira ou na moradia que parecem estar preparando espaço para algo novo. É como se as almas de vocês estivessem coordenando preparações práticas antes que as mentes conscientes compreendam completamente o que está acontecendo. A comunicação espiritual intensificada. Conforme a reunião se aproxima, a comunicação telepática e espiritual entre vocês se intensifica dramaticamente. Vocês podem começar a receber mensagens claras uma do outro através de sonhos, meditações ou insights súbitos. Pode ser que você comece a ouvir a voz dela em sua mente com uma clareza que nunca experimentou antes. Ou pode ser que ela comece a aparecer em seus sonhos com uma frequência e vivacidade que faz essas experiências parecerem mais reais que a realidade vigília. A paz profunda na incerteza. Paradoxalmente, conforme a reunião se aproxima, você pode sentir uma paz profunda, mesmo sem saber exatamente como ou quando ela acontecerá. É uma certeza que transcende a necessidade de detalhes ou cronogramas. É como ter uma fé inabalável de que o sol nascerá amanhã, mesmo sem conhecer a ciência exata por trás do movimento planetário. Você simplesmente sabe, em um nível que transcende o conhecimento mental. O momento do reconhecimento. Quando a reunião finalmente acontece, frequentemente há um momento de reconhecimento que vai além do físico. Não é apenas é você novamente, mas é você finalmente. Como se as almas de vocês suspirassem de alívio após uma longa espera. Esse reconhecimento pode acontecer antes mesmo de vocês se verem fisicamente. Pode acontecer no momento em que vocês entram na mesma cidade, no mesmo prédio ou na mesma sala. É uma sensação visceral de que algo cósmico acabou de se encaixar no lugar. E então, tudo o que veio antes, toda a dor, toda a confusão, toda a espera, de repente faz sentido perfeito. Não como explicação intelectual, mas como reconhecimento espiritual de que cada passo da jornada foi exatamente necessário para prepará-los para este momento de união consciente. Querida alma em jornada, se você chegou até este ponto da nossa conversa espiritual, é porque sua alma reconhece a verdade que tem sido sussurrada através de cada palavra que compartilhamos aqui.
Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem exatamente agora, neste momento da sua jornada. O que você sentiu ao longo desta nossa conversa não foram apenas palavras tocando sua mente. Foi o reconhecimento profundo de verdades que sua alma já conhecia, mas que talvez precisasse ser lembrada através de uma voz externa, através de uma confirmação do universo de que aquilo que você tem sentido é real, é sagrado e é parte de um plano divino muito maior. A verdade foi revelada. A verdade que foi revelada hoje não é apenas sobre chamas gêmeas não conseguirem mais resistir. É sobre a humanidade inteira despertando para formas mais elevadas de amor e conexão. É sobre um novo mundo sendo nascido através de almas corajosas que escolheram amar além das limitações do ego, além dos medos da personalidade, além das proteções que antes pareciam necessárias. Você faz parte dessa revolução silenciosa de consciência. Cada momento de entrega que você vive, cada resistência que você solta, cada vez que você escolhe confiar no plano divino, em vez de tentar controlar os resultados, você está contribuindo para uma transformação que vai muito além da sua história pessoal. Sua jornada como serviço. Compreenda que sua jornada de chama gêmea, com toda a sua intensidade, toda a sua complexidade, toda a sua beleza e todo o seu desafio, é uma forma de serviço à evolução da consciência humana. Você não está apenas vivendo um relacionamento, você está pioneirando um novo modelo de como as almas podem se relacionar na Terra. Cada lágrima que você derramou, cada noite de confusão que você atravessou, cada momento de aparente separação que você suportou, tudo isso foi parte de um processo sagrado de preparação. Preparação para se tornar um exemplo vivo de que o amor incondicional não é apenas um conceito espiritual bonito, mas uma realidade prática que pode ser vivida por seres humanos encarnados. O que vem a seguir? O que vem a seguir não é o final da sua jornada espiritual, é o início de um novo capítulo ainda mais belo. A reunião com sua chama gêmea, quando ela se manifestar no tempo divino perfeito, não será o destino final, mas o começo de uma nova fase de serviço conjunto. Juntos, vocês se tornarão faróis de luz em um mundo que ainda está aprendendo a lembrar de sua própria natureza divina. Juntos, vocês demonstrarão que é possível amar profundamente sem perder a individualidade, que é possível estar comprometido sem estar aprisionado, que é possível viver no mundo material sem perder a conexão com o sagrado. Confiança no timing divino. Se ainda há aspectos da sua reunião que permanecem misteriosos, se ainda há elementos do timing que não fazem sentido para sua mente humana, lembre-se, você não precisa entender cada detalhe do plano cósmico para confiar em sua perfeição. Assim como uma semente não precisa entender toda a biologia complexa do crescimento das plantas para se transformar em uma árvore majestosa, você não precisa compreender cada aspecto da sua jornada para confiar que ela está se desenrolando exatamente como deveria. O universo não comete erros. O amor nunca chega atrasado e sua chama gêmea está exatamente onde precisa estar neste momento para que, quando chegou a hora certa, vocês possam se encontrar como duas almas maduras, preparadas e prontas para cumprir sua missão sagrada juntas. Uma última verdade. E deixe-me compartilhar com você uma última verdade que talvez seja a mais importante de todas. Você já é inteiro. Você já é completo. Você já é amado incondicionalmente pelo próprio universo que o criou. A reunião com sua chama gêmea não virá para completá-lo. Virá para celebrar a completude que você já alcançou. Não virá para salvá-lo. Virá para se unir a você em servir a salvação de outros. Não virá para lhe dar propósito. Virá para amplificar o propósito que você já está vivendo.
Quando você vive essa verdade, quando você se torna inteiro em si mesmo, a reunião deixa de ser uma necessidade desesperada e se torna uma dádiva sagrada. E é exatamente nesse estado de integridade que o milagre da união se torna não apenas possível, mas inevitável. Confie, querida alma. Confie que tudo, absolutamente tudo, está se desenrolando em perfeita ordem divina. Confie que sua chama gêmea está passando pela mesma transformação que você, apenas em seu próprio ritmo sagrado. Confie que quando chegou o momento certo, vocês se encontrarão não como duas metades procurando se completar, mas como duas almas inteiras escolhendo criar algo ainda mais belo juntas. O amor verdadeiro sempre vence. A verdade sempre prevalece. E vocês, queridas chamas gêmeas, são a prova viva de que o impossível é apenas outra palavra para milagre em andamento. Se esta mensagem tocou as profundezas da sua alma hoje, se alguma parte desta conversa sagrada ressoou com verdades que você sentia, mas não conseguia nomear, honre esse momento deixando seu like como forma de gratidão pela energia que foi compartilhada aqui entre nós. Inscreva-se em nosso canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo essas mensagens de despertar, cura e transformação espiritual. Cada vídeo que criamos é canalizado com amor e dedicação para servir as almas que, como você, estão na jornada sagrada de despertar e união consciente. E, por favor, compartilhe esta mensagem com alguém que você sente que também está vivendo esta experiência intensa da jornada das chamas gêmeas. Às vezes, uma única palavra de confirmação, uma única validação de que não estamos sozinhos nesta experiência pode ser exatamente o raio de luz que uma alma precisa em seu momento mais desafiador. Uma comunidade de almas despertas. Nos comentários abaixo, compartilhe sua experiência. Como tem sido sua jornada até aqui? Quais sinais você tem percebido? O que mais ressoou com sua alma nesta mensagem? Sua história pode ser exatamente o espelho que outra alma precisa para reconhecer sua própria jornada. Lembre-se, você não está sozinho nesta experiência. Milhares de almas ao redor do mundo estão passando por jornadas similares, sentindo as mesmas intensidades, questionando as mesmas coisas, buscando as mesmas respostas. Quando você compartilha sua experiência, você contribui para uma rede de suporte espiritual que fortalece a todos nós. Nos comentários, conte-nos. Você tem sentido essa mudança energética que mencionamos? Sua chama gêmea tem demonstrado sinais de que as resistências antigas estão se dissolvendo? Quais sincronicidades impossíveis têm aparecido em sua vida? Como você tem vivido esse processo de rendição e confiança no timing divino? Gratidão sagrada. Do fundo do nosso coração, agradecemos profundamente por você ter escolhido passar este tempo sagrado conosco hoje. Agradecemos por sua coragem de continuar nesta jornada, mesmo quando ela parece impossível. Agradecemos por sua disposição de amar além das limitações humanas, de confiar além do que seus olhos podem ver, de esperar além do que sua mente pode compreender. É através do seu engajamento, dos seus comentários carinhosos, dos seus likes e compartilhamentos que conseguimos continuar trazendo essas mensagens que visam elevar consciências e curar corações. Cada gesto de apoio nos ajuda a alcançar mais almas que, assim como você, estão buscando luz nos momentos de aparente escuridão. O convite contínuo. Este não é um adeus, é um até logo, porque uma vez que você faz parte desta família espiritual do Riqueza Vibracional, você sempre tem um lar aqui, sempre tem um espaço onde pode vir para ser lembrado de sua natureza divina, de sua missão sagrada, de sua capacidade infinita de amar e ser amado. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que uma nova mensagem de luz estiver disponível.
porque no momento certo, na hora certa, a mensagem que sua alma precisa ouvir estará aqui esperando por você. Uma bênção final. Que você encontre paz na incerteza, sabendo que tudo está se desenrolando em perfeita ordem divina. Que você encontre força nos momentos de fraqueza, lembrando-se de que você é muito mais poderoso do que qualquer circunstância externa. Que você encontre amor em cada respiração, reconhecendo que você é uma expressão única e preciosa do amor infinito do universo. Que sua chama gêmea seja abençoada onde quer que esteja, que ela seja envolvida no mesmo amor e proteção divina que envolvem você. E que quando chegou o momento sagrado, vocês se encontrem não como duas pessoas desesperadas por completude, mas como duas almas inteiras celebrando a dádiva de poderem servir juntas à evolução da consciência humana. Que assim seja, que assim se manifeste, que assim se realize no tempo divino perfeito. Com todo amor e luz infinita. Família, riqueza vibracional. Namastê. A luz divina em mim honra e reconhece a luz divina em você. Estamos juntos nesta jornada de despertar, hoje e sempre.